Olá, alunos do segundo ano do Colégio Tera. Hoje, dia 6 de abril, mais uma aula. E a nossa aula de hoje, Matemática 2, será a Frente E, módulo 3. E nós vamos falar sobre as medidas de tendência central, média, mediana e moda. Na aula passada, vocês fizeram uma leitura do capítulo e resolveram algumas questões, o exercício 1 e 2 da página 433. Então, agora a gente vai fazer uma exposição do conteúdo e vamos também, ao mesmo tempo, fazer a correção daquelas atividades. Quando eu falo em média de uma série de valores, eu quero saber o valor representativo daquela série. Então, o que nós vamos fazer? É o que nós chamamos agora de média aritmética simples. Eu vou somar cada um dos meus valores, que é chamado de x1, x2, xn, e dividir por essa quantidade. Como assim? Eu quero saber qual é a média da nota de P1 do segundo ano. Eu vou somar todas as notas de cada um dos alunos e depois dividir pela quantidade de alunos. Resumidamente, a fórmula eu tenho somatório, ou seja, somar cada uma das parcelas, somatório de xi dividido por n. Por exemplo, o livro, página 433, exercício número 2, ele fala sobre a quantidade de tempo obtido em minutos de voo entre São Paulo e Rio. E nós temos 10 valores, 46, 51, 49 e assim sucessivamente. Eu quero saber qual é a média de minutos gasto entre São Paulo e Rio de Janeiro, registrado por uma companhia aérea. Então, vou somar cada um dos 10 valores, dividir por 10. Então, a gente tem 503 por 10, 50,3 minutos é a média que nós temos dos dados entre São Paulo e Rio de Janeiro, né, em minutos. Depois nós temos um outro tipo de média que é chamado de média ponderada. Essa média ponderada eu vou levar em consideração, além da variável, vou levar também em consideração o peso. Então, eu vou fazer o seguinte, multiplicar cada uma das variáveis pelo peso. Somou e divide pela quantidade de pesos que nós temos. Então, resumidamente, é o somatório de xi vezes pi pelo somatório de pi. Como assim? Nós temos um exemplo na página 433, a letra A, que diz assim, vou até tirar aqui um pouco mais. Mariana comprou 3 canetas por R$20 cada uma e 2 canetas por R$15 cada uma. Quanto ela pagou em média por caneta? Então, nós temos uma média ponderada. Ela comprou 3 canetas valendo R$20, mais 2 canetas valendo R$15. No total de quantas canetas? 2 mais 3. Então, no total de 5 canetas. 3 vezes 20, 60. 2 vezes 15, 30. 30 mais 60, 90. 90 dividido por 5, 18. Então, o preço médio ou média, nós temos o x barra. O preço médio por caneta foi R$18. E em continuidade, nós temos ali o exercício letra B, que diz assim. Nesse semestre, Karina terá que fazer 4 avaliações entre trabalhos e provas em seu curso de mestrado. Ela precisa garantir uma média maior ou igual a 8 para ser aprovada. Karina já fez um trabalho valendo 95 e 2 provas, cujas notas foram 8 e 7,5. Assim, falta apenas um trabalho para ser feito. Sabendo que as provas têm peso 3, então uma informação importante aqui, ó. Nós temos algumas atividades e o peso. O trabalho, a prova tem peso 3 e os trabalhos têm peso 2. Qual deve ser a nota mínima que ela vai tirar? Bom, ela tem que tirar, para ser aprovada, média 8. Ela já fez um trabalho valendo 9,5 e o trabalho eu vou multiplicar por 2. Ela vai ter que fazer mais um trabalho que ela não sabe quanto e multiplicar por 2, mas ela fez uma prova peso 3. E outra prova valendo 7,5 com peso 3. Dividido por quanto? Pelo somatório dos pesos. Então, trabalho, prova. Então, o denominador vai ser 10. 9,5 vezes 2, 19.
2 vezes x, 8 vezes 3 e 7,5 vezes 3. Bom, então, somando tudo isso, eu tenho 2x mais 24 mais 22,5 mais 19 vai dar 65,5, que é igual a 80. Eu multipliquei cruzado para resolver. 65,5 passa para o outro membro, subtraindo, e o resultado eu vou dividir por 2. Então, a nota mínima que ela tem que tirar é 7,25. Bom, outro valor que nós temos, outra medida de tendência central, é chamado de mediana. O que é mediana? Mediana é o valor que se encontra no centro de uma série de dados. Então, aproveitando aquele exercício da página 433, exercício 2 da página 433, nós temos lá horas de voo. Eu quero saber qual é a hora mediana. Primeiro passo, isso aqui é muito importante. Primeiro passo, colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Então, coloquei os valores em ordem e eu tenho quantos dados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando a quantidade de valores que eu tenho é par, eu vou ter dois valores centrais. Se eu pegar a quantidade, que são 10, dividido por 2, vai dar 5. Então, eu tenho o quinto e o sexto número que eu preciso para formar minha mediana. 1, 2, 3, 4, 5 e sexto. Se eu começar a contagem de cá, 1, 2, 3, 4, 5 e sexto. Vai dar a mesma coisa. Bom, como eu tenho dois valores centrais, pego esses dois valores, faço a média. Então, a minha mediana nesse caso é 50. Mediana MD. Se a quantidade de dados fosse ímpar, se fosse 9, eu tenho um valor central. Então, esse valor que está no meio seria mediana. E moda? Moda é o valor que mais repete em uma série de dados. Então, lá nesse exercício 2, página 433, letra C, já aproveitando os valores que eu coloquei em ordem para descobrir qual era a mediana, eu percebi que o 50, ele apareceu 3 vezes. O 51, 2 vezes. Mas quem apareceu mais vezes foi o 50, que apareceu 3 vezes. Então, a minha moda, MO, é igual a 50. Uma observação importante. Quando os meus dados não têm nenhum número repete mais do que o outro, ela é chamada de amodal. Quando ela tem uma moda, como esse exercício que a gente acabou de resolver, ele é modal. Quando ele tem duas modas, bimodal. E mais do que isso, multimodal. Vamos supor aqui no nosso exercício que ao invés de 52, tivéssemos 51. Então, quem apareceu mais vezes, apareceu 3 vezes, seria a moda 50 e 51. Ele seria bimodal.